Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, enfermeira. Estou acompanhando vocês aqui na disciplina de Enfermagem e UTI. Hoje nós temos mais uma aula, cujo tema da nossa aula nós vamos iniciar são os controles específicos, controle glicêmico, controle da dor em paciente crítico e, por último, nós vamos ver o nosso tópico sobre feridas em UTI. De início, controle glicêmico em UTI. O controle glicêmico vai ser realizado de acordo com as necessidades do nosso paciente. Se ele é um paciente insulino-dependente, um paciente diabético, vai ser realizado com mais frequência se ele faz o uso de hipoglicemiantes, se ele faz o uso da insulina, tá? E também os pacientes que não são diabéticos, mas eles já apresentaram ali uma mudança, tá, na glicemia capilar. Por quê? Porque a hiperglicemia e a resistência insulínica, elas são muito comuns em pacientes criticamente enfermos, pacientes que precisam de cuidados intensivos. Por que que isso acontece? Provavelmente por causa de um excesso de hormônios contrarregulatórios e citocinas que são secretadas em situações de estresse metabólico. O que seria esse estresse metabólico? O paciente que ele está com algum distúrbio, paciente que ele tem algum distúrbio hemodinâmico ou distúrbio metabólico, vai ocorrer um estresse, tá? Porque ele não está em plenas funções do seu corpo. Então, ocorre esse estresse metabólico vai afetar outras áreas, tá, de metabolização do organismo. Pode também ocorrer a resistência insulínica, tá? E também de acordo com as diabetes pré-existentes, tá? Resistência insulínica, ela é diferente já do paciente diabético. A resistência insulínica, nós sabemos que a insulina é um hormônio produzido do nosso corpo, aí, de acordo com algumas mudanças, perturbações no equilíbrio do organismo, o desequilíbrio hormonal, nós podemos haver uma resistência da insulina. Essa resistência à insulina vai fazer com que a glicemia capilar, os níveis de glicemia no sangue vão aumentar, porque ela não está sendo metabolizada de acordo com ali, a nossa função da insulina. Então, a hiperglicemia vai ser uma resposta metabólica, tá? Ela resulta do metabolismo dos açúcares, né? Que vem tanto da nossa alimentação, no caso dos pacientes, o açúcar, desculpa, que vem das terapias, tá? Da alimentação parenteral, alimentação enteral, tá vendo essa descompensação, tá? E vai ser muito comum nos pacientes gravemente enfermos, mesmo que eles não sejam diabéticos, tá bom? Durante muitos anos, essa hiperglicemia, ela foi considerada como uma resposta fisiológica ao trauma. Esse paciente, o corpo dele vai estar respondendo ao trauma com a hiperglicemia, ou também pode ser em resposta a uma infecção, tá bom? Uma infecção por algum micro-organismo, tá? Que ela vai causar ali essa hipoglicemia de acordo com a gravidade da doença. Quanto mais grave, maior essa resposta da hiperglicemia, ela vai estar mais alta. Mas mais recentemente, alguns estudos estão já demonstrando que há uma associação entre a hiperglicemia e a mortalidade em várias condições clínicas. O que isso quer dizer? O paciente que ele tem uma condição clínica do infarto agudo do miocárdio, um IAM, um trauma, uma cirurgia cardíaca, ou ele está com sepse. Sepse, lembra lá da nossa aula anterior que nós falamos de sepse? Então, quando a hiperglicemia está relacionada
a estas outras condições clínicas, esses outros quadros clínicos, nós vamos ver um maior índice de mortalidade. Logo, esses pacientes que estão apresentando essas condições, eles vão necessitar de um controle glicêmico mais rígido, ok? Uma das recomendações atuais, tá, dos guias é que a glicose sérica se encontra entre 140 a 180 mg/dl nos pacientes adultos, tá bom? Isso para paciente adulto e crítico. Quando a gente tem o maior limiar, temos menos riscos desta descompensação aguda, porque este alvo vai contra também a hiperglicemia, mas também diminui a hipoglicemia iatrogênica, que é provocada por protocolos mais rígidos. Quando a gente fala em iatrogênicos, tá? São condições que são resultantes dos tratamentos de saúde. Então, hipoglicemia iatrogênica, ela é resultante de um tratamento que é realizado através dos protocolos mais rígidos. Então, nós aumentamos esse limiar, este valor de base, os valores da normalidade ali para o paciente enfermo, nós vamos utilizar 140 a 180. Então, estamos já tratando a hiperglicemia, mas vamos estar de olho, vamos prevenir uma hipoglicemia. Hipoglicemia vai diminuir ainda mais as condições ou os prognósticos deste paciente, porque a hipoglicemia vai diminuir as respostas dele. Nós precisamos dos açúcares, das energias para as nossas células, ali que nós transformamos em energia. Paciente que ele precisa responder ao tratamento, ele precisa ter os valores da glicemia, os valores normais, na medida do possível, né? Na medida do possível, de acordo com a condição clínica que ele apresenta, para que haja uma resposta ao tratamento que está sendo realizado. O uso da insulina nos pacientes críticos com ou sem diabetes mellitus vai ser considerado quando há uma hiperglicemia superior a 180. Isso, paciente crítico com ou sem diabetes. Ele é diabético ou não, se isso apareceu superior ali em algum momento que está realizando a aferição, superior a 180, a equipe vai ali considerar a possibilidade de realizar um tratamento com insulina. Esse tratamento com insulina pode ser temporário, só ali até ele se normalizar, ou de acordo com a evolução deste paciente, pode ser que continue o tratamento com a insulina. A infusão intravenosa contínua de insulina, ela é uma terapia de escolha para pacientes críticos, pacientes que estão lá na UTI, paciente de terapia intensiva, ele pode ser utilizado a infusão intravenosa. Nós sabemos que a via mais comum para a insulina é a via subcutânea, quando nós fazemos a prega subcutânea, de preferência na região central do corpo, para a insulina. Este é o mais comum, mas no paciente crítico pode ser utilizado a via intravenosa. A hiperglicemia, ela deve ser confirmada antes de ser tratada. Como que essa hiperglicemia vai ser confirmada? Os valores da glicemia capilar, aquele que é realizado pelo glicosímetro, com o furinho, que é aqui, ó, conforme a nossa imagem. Nós vamos ver a nossa imagem mais para frente. É realizado uma perfuração em um dos dedos, ali na extremidade dos dedos. E com o glicosímetro vamos aferir esses valores da glicemia. Os valores da glicemia podem ser em jejum,
Tem também os valores pós-prandiais. Pós-prandiais são após a refeição. Então, tem que ter também essa preocupação com este valor, o momento que ele foi realizado. Não é em qualquer momento do dia, deu 180, já vou considerar este paciente para a insulina. Não precisa, tem que ser de acordo com o momento em que foi realizado essa glicemia capilar, que aí nós vamos confirmar se realmente é um quadro de hiperglicemia. Então, vamos confirmar. E também, quando está no caso ali dos portadores de diabetes mellitus tipo 1, ou patologias do pâncreas, ou acidose, ou glicemia acima de 300, vai recomendar-se a dosagem dos corpos cetônicos, tá? Paciente que tem patologia do pâncreas, porque o pâncreas ele é responsável por secretar uma parte ali da nossa insulina, que vai realizar o controle da glicemia. A acidose metabólica, ela pode decorrer, tá? Após um controle ou ineficaz da glicemia, tá? Ou a glicemia quando ela já está nesses valores muito acima, valores muito altos, como 300 miligramas por decilitro, pode ser realizado a dosagem de corpos cetônicos. O tratamento da cetoacidose vai requerer ali uma atenção à velocidade da correção da glicemia, da acidose e do potássio. A acidose metabólica ela vai acarretar uma série de condições que vão piorar o quadro clínico desse paciente, pode afetar ali as funções neurológicas, dependendo do nível que ela ocorre. Então, nós precisamos ter uma velocidade para identificar esse quadro de hiperglicemia, para poder corrigir, tá? E também da acidose e do potássio. Para assim a gente evitar edema cerebral e prevenir desequilíbrios hidroeletrolíticos. A gente vai identificar precocemente este problema. Quanto mais rápido nós podemos identificar e tratar, vamos prevenir possíveis complicações. A possível complicação é edema cerebral ou desequilíbrio hidroeletrolítico. Então, a gente entra com tratamento em tempo hábil, tratamento precoce, para evitar maiores pioras no quadro deste paciente. Nosso próximo tópico, dor no paciente crítico. A dor no paciente crítico a gente vai estar avaliando diariamente, mesmo que o paciente ele esteja consciente ou inconsciente, nós iremos utilizar ferramentas para avaliar o tipo de dor, tá? E a intensidade dessa dor. Temos que tratar a dor como o motivo dela também, o motivo que causa a dor, ou a dor em si, ali no momento mais atual, no tempo real da dor, para promover um conforto a este paciente, o paciente fique mais calmo, que ele responda melhor aos estímulos. A gente sabe que quando nós estamos com dor, tudo fica ruim, não conseguimos nos concentrar em nada, não conseguimos descansar. E o paciente crítico, ele precisa estar num ambiente calmo, ele precisa estar relaxado. Então, para nós podermos avaliar essa dor, iremos utilizar a adoção de escalas. Temos a escala de sedação e a escala de dor, ali nos pacientes que estão em terapia intensiva. Escala de sedação, pacientes intubados, eles precisam estar sedados, então ele pode ser uma sedação completa ali, que ele vai estar inconsciente. Nós podemos utilizar as escalas de acordo com o comportamento que nós iremos observar neste paciente.
ali para melhorar o tempo de recuperação, reduzir o uso de drogas e o tempo de internação. O paciente que ele é identificado, essa dor, pode também identificar a causa, realizar o tratamento para diminuir ali o tempo de recuperação e ele vai passar menos tempo internado. Reduzir o uso de drogas, de acordo com a intensidade da dor, o motivo da dor, vai se utilizar a droga específica para tratar, uma droga que vai realizar um efeito rápido, ali, um efeito que seja eficiente, para reduzir o uso de drogas indiscriminadas, qualquer droga, colocar um medicamento, o paciente apresentou um nível de dor e já colocou a droga lá. Não, tem que ser observar qual o motivo, qual a intensidade, a origem dessa dor, para não utilizar medicamentos indiscriminadamente. A melhor forma de avaliar a dor é o autorrelato do paciente. O paciente vai te informar como está a dor dele naquele momento. Podemos utilizar a escala analógica visual. Contudo, nem sempre isso é possível. Quando nós podemos utilizar a escala visual, o paciente está orientado, ele está consciente, responsivo. Você pergunta, ele consegue conversar com você, consegue, mesmo que não seja verbalmente, ele consegue apontar, consegue te dizer qual é o nível da dor dele hoje. Nós podemos utilizar lá a escala numérica, que vai de 1 a 10, quando vai de 0 a 10, quando 0 é nenhuma dor e 10 é uma dor excruciante, uma dor insuportável. Podemos utilizar a escala de faces também. A escala de faces vamos utilizar mais em terapia pediátrica, tá? Com pacientes pediátricos, crianças. Vai mostrar lá as faces, sorrindo, chorando, até uma dor ali inimaginável, que é a carinha mais vermelhinha ali, que está com a maior dor. Existem duas ferramentas mais bem avaliadas atualmente para utilizar em pacientes inconscientes, pacientes que estão em uso da ventilação mecânica. Nós vamos avaliar o comportamento deste paciente. Ele, por algum motivo, ele não pode te falar, não pode conversar com você, expressar a dor que ele está sentindo, tá? É muito importante também lembrar que a dor, ela é um fator subjetivo, ela vai variar de paciente para paciente. Sabemos que temos pessoas que têm um limiar ali, conseguem suportar uma dor mais intensa do que outras pessoas que têm um limiar mais baixo, eles suportam menos dor. Mas isso ali já é de acordo com o que o paciente está te falando, não é o profissional que vai decidir o tanto de dor que essa pessoa está sentindo. É o paciente que vai te informar. Quando há essa possibilidade do paciente te informar, nós vamos observar alguns fatores, tá? Esses fatores, eles não são aleatórios, chegaram até estes parâmetros de acordo com pesquisas que foram desenvolvidas para observar de acordo com o comportamento desta pessoa que ela apresenta, se ela está com dor ou não. Então, nós temos a observação comportamental, observar o comportamento, para mensurar a dor em pacientes que são incapazes de autorrelatar. Esse paciente, por algum motivo, tá? A maioria das vezes, sedação, tá? O paciente está comatoso, ele não pode te relatar o nível da dor. Então, vamos observar. Nós temos duas escalas, que é a escala de dor comportamental e a observação da dor do cuidado crítico. Essas duas escalas estão lá no nosso material didático, depois vocês podem observar com cuidado e se familiarizar com os fatores que são observados no paciente. Vamos lá.
O gerenciamento da dor. Foi identificado que esse paciente está com dor. Como vamos proceder? Temos que realizar uma avaliação eficaz. Não vamos apenas dizer, este paciente está com dor. Do nada, da onde você tirou essa informação? Temos que seguir os passos para que seja uma informação fidedigna, uma informação acurada. Como vamos ver isso? Avaliar a dor, registrar a dor, vamos registrar também o tratamento que foi realizado, reavaliar após o tratamento e registrar a reavaliação. Lembrando, cuidado realizado é o cuidado que foi registrado. Se você realizou alguma medicação, se você realizou alguma intervenção, algum cuidado de enfermagem, mas você não anotou, você não checou, não está lá a informação escrita, você não tem como provar que foi realizado. Toda intervenção, todo procedimento, medicação, tem que ser registrado. O que vale é o registro. É o registro que vai te dar respaldo das ações que foram realizadas ou que não foram realizadas, tá? Informação só da boca para fora não vale, tá? Qualquer motivos legais que possa precisar de provas que foi realizado, ou até a informação no prontuário para avaliar a evolução de um paciente, o que vale é a informação escrita. Vamos ter prontuários, registros de enfermagem completos, detalhados, com a utilização de termos técnicos, tá? Para que nós possamos ter informações completas e fidedignas. Continuando o nosso assunto, temos para ali a escala analgésica. Quando temos uma dor de 1 a 3, na nossa escala de 1 a 10, podemos utilizar analgésicos simples, como dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios não esteroides. Equipe de enfermagem, ela não prescreve, tá? Mesmo que nós temos o paciente, foi identificado que ele está com dor, nós vamos realizar esses analgésicos simples de acordo com a prescrição médica, tá? A prescrição do dia. Nós vamos observar se já tem lá este medicamento. Às vezes os médicos podem utilizar se necessário. Então não vai ser de horário essa medicação. Vai ser quando o paciente apresentar a dor, ele relatar ou você poder observar a dor. Então vai ser utilizado esse medicamento se necessário, tá? Foi necessário, você conversou ali com o enfermeiro, o líder da equipe, vocês viram que realmente necessitava a utilização desse analgésico. Vamos ver lá se tem na prescrição. Tem na prescrição, abriu o horário, checou quando foi realizado. A próxima, de 4 a 6, uma dor de 4 a 6, já uma dor ali muito angustiante na nossa escala analógica. Vamos utilizar um opioide fraco, como o tramadol ou a codeína, ou podemos utilizar uma dose maior lá dos analgésicos simples, de novo, de acordo com prescrição médica. Se não tem na prescrição, esse paciente está reclamando muito de dor, está se movimentando muito, você percebe que o paciente está inquieto. Então, pode ser relatado enfermeiro para conversar ter uma conversa com a equipe, conversar com o médico, com a possibilidade de prescrever este medicamento para o paciente, tá bom? Tudo é conversa entre a equipe para ver essa necessidade de estar utilizando estes analgésicos. A dor 7 a 10 é uma dor excruciante, uma dor insuportável. Iremos utilizar os opioides mais fortes, como a morfina, metadona, oxicona ou fentanil, mais os analgésicos simples. Cuidado na utilização destes opioides mais fortes, são medicamentos que precisam de um controle
mais rígido, são medicamentos que eles não ficam a livre demanda, tá? Tem que ter um controle lá desde a farmácia até quem vai estar administrando. Ele não fica no posto de enfermagem lá no carrinho de medicação. Vai ter que ir buscar, vai ter uma prescrição médica, porque nós temos também um problema ali de desvio dessas medicações, então o controle é mais rígido. Então, não é utilizado de forma rotineira ali para qualquer paciente. Tem que ser de acordo com a necessidade que ele apresenta. Temos lá a nossa escala visual, analógica, vai desde o azulzinho até o vermelhinho. Pode utilizar a escala numérica. Vamos utilizar uma linha horizontal ou vertical com 10 centímetros de comprimento. Essa aqui pode ser utilizada também em paciente que ele não consegue se expressar verbalmente, ele não pode falar por algum motivo, até por uma traqueostomia anterior, ou até mais recente. O paciente pode também apontar ali, concordar com você o nível da dor que ele está sentindo no momento. Vai ser assinalada na extremidade leve e na outra classificação intensa, vai de leve mínimo até o intenso, o máximo e o perfil do paciente. A escala de avaliação da dor, ela deve ser realizada em pacientes lúcidos e orientados que possuam a condição e o estado adequado para realizar a marcação, pois somente desta forma será possível tratar a dor de forma eficaz. Por que o paciente precisa estar lúcido e orientado? Um paciente desorientado, que ele não sabe nem do que você está falando, onde ele está, o que está acontecendo. Então, não vai ser um relato adequado, tá? Ele não vai te dizer de acordo com o que ele está sentindo. Por isso que nós precisamos saber que este paciente ele está lúcido, orientado, ele sabe o que está acontecendo, ele vai dizer onde está a dor dele, como está essa dor. A avaliação da dor, profissional de saúde, ele vai explicar ao paciente a escala da avaliação, de modo que a nota 0 significa que o paciente não sente nenhuma dor e a nota 10 em seu nível máximo. Essa é a escala numérica, de 0 a 10. O paciente vai realizar uma marcação, ele pode também verbalizar onde está ali o ponto que representa a intensidade dessa dor. De 0 a 2, leve, 3 a 7, moderada, 8 a 10, intensa. Muitas unidades, elas adotam escalas diferentes. Então, o tipo de escala que você vai utilizar para dor vai ser de acordo também com a rotina do local de trabalho. A rotina do local onde você trabalha vai estar pré-estabelecida, vocês já vão ter qual é as escalas mais utilizadas na UTI, que vão ser padronizadas para todos os pacientes. Então, você pode fazer o uso destas escalas pré-determinadas, ok? E nós vamos lá para a escala de dor comportamental. DPS é a nossa sigla lá do inglês. Então, ela é uma escala que vai ser de fácil interpretação, que vai possuir pontos bem específicos para a avaliação da dor de uma forma completa e precisa, tá? Por mais que seja uma característica subjetiva, a dor é subjetiva, mas a utilização dessa escala vai ser mais precisa com a realidade. Ela vai permitir que a gente possa identificar a intensidade da dor entre 3, nenhuma dor, e 12, a maior intensidade da dor. Nós temos, considerando ali
três aspectos. Nós temos três aspectos para avaliar no paciente, no comportamento deste paciente, onde vamos avaliar a expressão facial, os movimentos corporais e a tolerância à ventilação mecânica. Logo, esta escala vai ser utilizada mais para pacientes que estão no uso da ventilação mecânica, do ventilador pulmonar, tá? Ela foi a primeira a ser usada para medir as experiências de dor em doentes que são incapazes de comunicar verbalmente. E atualmente ela é uma das mais estudadas, tá? Foi desenvolvida em 1997 no Hospital Albert Michelin em Grenoble, na França, com base no estudo de Pontilho et al. Este estudo destacou a relação entre a expressão facial do paciente, tá? Que está no uso da ventilação mecânica, o movimento dos membros superiores, os braços, tá? Membros superiores, junto ali à adaptação ao ventilador, com o autorrelato da dor em pacientes cirúrgicos. Esta escala não foi inventada do nada, não é? Foi utilizada um estudo que avaliou as características da dor com estes pacientes para chegar a esses parâmetros que são mais utilizados, que têm uma base científica, tá? Para termos uma avaliação precisa da dor do paciente. Cada indicador tem indicador que falamos lá: expressão facial, flexão dos membros e adaptação ao ventilador. São categorizados em 4 descrições do comportamento, né? Porque a nossa pontuação vai de 1 a 4. 3 vezes 4 dá 12, que é o máximo que pode esse paciente apresentar de acordo com a avaliação desta escala, ok? Por isso que 3 é a parte que está sem dor. A ausência da dor em cada um das características que nós vamos observar, facial, membros e adaptação ao ventilador, cada um deles, se não apresenta nenhuma dor, pode estar em 1. Por isso que no final dá 3. Mesmo a ausência da dor, não vai dar 0, tá? Então, a pontuação total varia entre 3 pontos sem dor e 12 pontos a dor máxima. Como esta escala? Temos primeiro a expressão facial, que vamos estar observando no paciente. Se ele está relaxada, 1 ponto. Parcialmente contraída, tem ali uma contração ali, um franzido nas sobrancelhas, na testa. 2. Completamente contraída, as pálpebras estão fechadas. Careta, um esgar facial, o semblante deste paciente está distorcido. Temos uma pontuação 4, está apresentando uma dor mais intensa. Segundo indicador que vamos estar observando, movimento dos membros superiores, quando ele está em repouso, e também temos que verificar o tônus muscular deste membro. O paciente que ele não tem tônus muscular não estará ali apresentando uma flexão que possa ser utilizada como parâmetro. Se não tem nenhum movimento, está relaxado, de novo, né? 1, parcialmente fletidos. 2, muito fletidos, com flexão até 2 dedos, é um 3. E retraído, com resistência aos cuidados, um 4. Retraído, está com os membros fletidos, com inflexão, e mesmo quando você vai realizar algum cuidado, vai realizar qualquer procedimento que seja, você pergunte, você converse com o paciente, e ele não relaxa de nenhuma maneira, ele tem uma resistência para você poder esticar este membro, ele apresenta resistência,
está ali no 4. Por último, o indicador a adaptação ao ventilador. Ele tolera a ventilação, 1. Tosse, mas tolera a ventilação na maior parte do tempo, 2. Luta contra o ventilador, mas a ventilação ainda é possível. Algumas vezes, estamos no 3. E quando esse paciente está totalmente incapaz de controlar a ventilação, no 4. Estes são os nossos indicadores. Cada um deles vai ter uma numeração de 1 a 4. No final, você vai somar estes resultados para dar o nosso valor final, tá? De acordo com essa escala de avaliação da dor. Vamos lá. A avaliação da dor, ela vai... E o registro dela também, né? Além de avaliar, nós precisamos registrar a intensidade dessa dor. Ela é total responsabilidade do profissional de saúde que está prestando assistência ao paciente. Esse paciente, ele não tem como ele mesmo ir lá e escrever no prontuário dele, está sentindo dor 10. Quem utiliza isso são os profissionais de saúde. Isso aqui são parâmetros que nós vamos utilizar enquanto equipe de saúde para aplicar tratamentos, terapias a este paciente de acordo com a dor que ele está apresentando. Então, esta avaliação ela tem que ser de forma contínua e regular, tá? Desde o momento que esse paciente ele adentra lá a UTI, da terapia intensiva, regularmente, todos os dias ou mais de uma vez ao dia, de acordo com o quadro deste paciente, pode ser realizada junto aos demais sinais vitais. Você já vai lá fazer o registro da APA, da temperatura, do pulso deste paciente, nós falamos já na aula anterior. Já podemos avaliar juntamente os parâmetros dos sinais vitais, as características, a intensidade da dor deste paciente. Exemplo, temperatura, PA, frequência respiratória. Fazendo isto, nós vamos ter ali uma otimização do cuidado e vamos também melhorar a qualidade de vida deste paciente. Nós estamos promovendo conforto, paciente sem dor, ele tem uma melhor adaptação, ele responde melhor aos tratamentos aplicados. O registro da dor. Após aplicar a escala neste perfil do paciente, o profissional deve registrar em prontuários as informações obtidas, tá? Vimos lá, aplicamos a escala e registramos no prontuário. Se aplicar e não registrar, não vai estar servindo para o tratamento deste paciente, para que realize o melhor tratamento. Registro do tratamento. Foi realizado o tratamento? Foi realizado um analgésico mais forte, um analgésico mais simples? Então, após realizar este tratamento mais adequado ao paciente, vamos registrar também o que foi realizado, a conduta, tá? Se a conduta foi a administração de analgésico, realizamos lá o registro desta conduta de administração de analgésico. Vamos para o nosso próximo tópico da nossa aula de hoje, que são as feridas em UTI. Pacientes intensivos com feridas são muito comuns, tá? A equipe de enfermagem precisa estar ciente de como prevenir, de como tratar a maioria das feridas. O cuidado das lesões faz parte das atribuições do enfermeiro, mas o técnico de enfermagem vai atuar junto, nós somos uma equipe. Com relação à pele, a pele é o nosso maior órgão, é o maior órgão do corpo humano, no qual atua na proteção orgânica. Proteção dos órgãos, tá? Mas a proteção também do organismo. Ela é a nossa primeira barreira
é a pele, ela protege, ela guarda, ela regula a temperatura, faz síntese de vitamina D. São várias atribuições, várias funções. O paciente ele precisa manter uma integridade da pele na medida do possível, tá? Nós sabemos que 100% não vai ser um objetivo mais realista para os pacientes cuidados intensivos, porque nós fazemos o uso de muitos dispositivos que são invasivos. Então, já a integridade da pele do paciente já vai estar comprometida de acordo com o uso destes dispositivos. Além disso, nós temos outras feridas que podem causar ali uma descontinuação da pele. A ferida, o que ela é? É uma agressão na pele que pode ser profunda ou superficial, a qual vai comprometer a funcionalidade. Compromete a funcionalidade da pele, tá bom? Que a pele, ela vai... Qual a função dela? Proteção. Quando nós temos um rompimento, diminui a proteção da camada ali de barreira da pele. Nós temos as classificações das lesões por pressão. O que são as lesões por pressão, gente? São lesões que vão ocorrer principalmente em pacientes que estão imobilizados ao leito. Nós vamos absorver mais um pouquinho mais à frente, mas elas são mais comuns. Pacientes que passam muito tempo na mesma posição, pacientes que são cadeirantes, pacientes que também tetraplégicos, que não conseguem mudar de decúbito de forma independente, sozinhos. Então, começam a aparecer essas lesões na pele, que são chamadas de lesão por pressão, ou LPP. Vocês vão ver muito esta sigla, LPP, lesão por pressão. Antigamente, um tempos atrás, era utilizado o termo úlcera por pressão, mas a nomenclatura mais atual é lesão por pressão. Embora ela seja uma variável, é importante que se tenha uma ferramenta para sistematizar todo o processo de cuidado. Então, o profissional de enfermagem, como nós passamos mais tempo com o paciente, nós temos um papel fundamental no cuidado holístico, também desenvolvendo ali um trabalho de extrema relevância nas unidades de terapia intensiva. Qual é esse trabalho? É a realização de curativos. O paciente que tem uma ferida, ele precisa do curativo. O curativo ele vai ser uma prática diária de enfermagem, sendo mais específico, de acordo com o tipo da lesão. Vai ter pacientes que não têm nenhuma lesão, alguns outros que devido ali falhas no cuidado, ou que já vieram do outro local anterior de casa ou de outra unidade hospitalar, já vem com 3, 4 lesões por pressão. Então, essa lesão por pressão é uma ferida que demora mais tempo para cicatrizar, para recuperar. Então, nós precisamos ter cuidados para que essa ferida não aumente o grau, não aumente de tamanho. Se as técnicas adequadas não são aplicadas, ela só vai crescer e vai chegar ali a um momento que a reversibilidade deste quadro vai ser muito mais difícil do que seria se ela estivesse ali no momento um grau menos crítico. A lesão por pressão ela vai de grau 1 até o grau 4. O grau 4 é quando já está aparecendo ali os tendões, protuberâncias ósseas. Então, vamos realizar ali nosso cuidado para que esse paciente não chegue até este nível. Em relação às medidas de prevenção para a LPP, é uma preocupação da equipe de enfermagem que nós vamos utilizar mais é a mudança de decúbito. Mudança de decúbito, mudar este paciente, tá, de posição, tempo máximo ali a cada
2 horas. Quais são os decúbitos que nós temos? Decúbito lateral esquerdo, decúbito dorsal, lateral direito, decúbito dorsal novamente. E vamos mudando essa posição do paciente. Nós, pessoas aqui que estão independentes, que conseguem se movimentar sozinhos, se nós já ficamos em uma posição por um tempo mais estendido, nós já ficamos com uma dorzinha lá no local. Imagina este paciente que está retido ao leito, ali já 24 horas do dia. Quantos dias forem necessários para essa internação dele? É um paciente que ele está sedado, é um paciente que está em coma, que ele não vai ter como, nem vai ter a iniciativa lá no cérebro dele, nem vai ter como se movimentar sozinho para poder aliviar ali a pressão nos locais onde está exercendo ali, que tem o maior peso, que são as protuberâncias ósseas, principalmente. O maior peso, quando ele está deitado, não tem como ele se movimentar sozinho para avaliar. Então, quem tem que fazer isso é a equipe de enfermagem. Uma mudança de decúbito feita ali de forma correta, nos tempos, nos intervalos de tempo também corretos, ela vai diminuir, tá, o risco deste paciente desenvolver uma lesão por pressão. E quem é responsável por isso é a equipe de enfermagem. O reposicionamento ele deve ser considerado para todos os indivíduos que estão em situação de risco e deve ser feito para reduzir a duração e a magnitude da pressão sobre as áreas vulneráveis do corpo, ok? Então, nós utilizamos a escala de Braden. A escala de Braden, gente, é uma escala que vai avaliar o risco de um paciente desenvolver uma lesão por pressão. Nós temos lá no nosso material didático quais são os fatores de risco que vamos estar observando. Percepção sensorial. Esse paciente ele consegue sentir se ele tem ali o tato, percepção do local, se tem algum dispositivo que machuca. Ele tem essa percepção de sentir os arredores dele, por onde ele está disposto, a cama, o colchão. Isso é percepção sensorial. Umidade. Umidade, se esse paciente fica muito tempo molhado, a pele tem um maior risco de romper. Atividade. Se esse paciente está acamado, ele tem se ele consegue estar confinado à cadeira. 2. Se esse paciente consegue andar ocasionalmente. 3. E anda frequentemente, já é um 4. Então, o 1 vai ser ali o pior, tá, da nossa escala. A maior probabilidade de desenvolver uma LPP. Mobilidade. O paciente é totalmente imóvel, ele não consegue se movimentar. Ou bastante limitado, 1, 2. Levemente limitado, 3. Não apresenta limitações, 4. Paciente também que está com a nutrição muito pobre, nós está realizando uma nutrição que ela seja adequada. Nós temos também a provavelmente inadequada, adequada e excelente. E a fricção e o cisalhamento. Fricção vai ser entre duas superfícies, no caso, a pele do paciente e o lençol da cama e o colchão. Se fricciona muito, vai ter um maior risco, cisalhamento também ali no local. Nós temos 1 como problema, 2 potencial problema e 3 nenhum problema. De acordo com a pontuação final, vai ali dar o nosso valor de maior risco ou menor risco para esse paciente desenvolver uma lesão por pressão. Paciente que ele está entubado, comatoso, está sedado na UTI, ele vai ter o maior risco, por quê? A percepção sensorial dele vai estar diminuída. Esse paciente vai estar
acamado, tá? Ele não vai conseguir se movimentar, então tem maior risco também. Mobilidade, totalmente imóvel. A nutrição deste paciente vai ser uma nutrição parenteral ou enteral, depende ali da condição clínica dele, mas pode também, é diferente de uma alimentação oral rica em nutrientes. E a fricção e cisalhamento também vai ser um problema ali, porque este paciente ele não vai conseguir se movimentar sozinho, sem friccionar. Às vezes, esse paciente que ele está entubado, ele tem movimentos que são involuntários da pele, que vai causar ali uma fricção com o colchão ou com o lençol. Então, nós vamos fazer um tratamento de acordo com a intensidade da escala de Braden, tá? Se ele tem mais risco, nós vamos aplicar mais intervenções. Menos risco, é um paciente que ele não precisa de tantos cuidados, assim, de intervenção no momento. Um risco baixo, de 15 a 18 pontos, ele vai pontuar mais. Só vai ter o cronograma de mudança de decúbito, optimização da mobilização, vai ajudar esse paciente a se mobilizar, e vamos proteger o calcanhar. O calcanhar é uma protuberância óssea, ali que ele tem uma maior pressão, que é uma área de maior risco para desenvolver uma LPP. Vamos manejar a umidade, evitar que esse paciente fique muito molhado no leito, tá? O paciente está evacuado, vazão de catéteres, vazão de dieta, derramou alguma coisa no lençol, vamos evitar que este paciente, que este local, o leito dele fique úmido. Vamos observar também a nutrição, fricção e cisalhamento, também utilizar superfícies de redistribuição de pressão. Essa superfície de redistribuição de pressão são ali os colchões mais recentes, com um nível tecnológico mais atual, eles já são desenvolvidos para diminuir o risco desta LPP. Um risco moderado, vamos continuar com as mesmas intervenções anteriores, agora vamos adicionar a mudança de decúbito com posicionamento a 30 graus. Risco alto, 10 a 12 pontos, continuamos com as intervenções anteriores, vamos aumentar a frequência da mudança de decúbito. Utilizar também coxins de espuma para facilitar a lateralização. Os coxins de espuma são mini almofadinhas que vão ser colocadas ali em áreas críticas, áreas que têm a maior pressão das protuberâncias ósseas, para descomprimir também, para aliviar esta pressão na pele. Risco muito alto, o paciente pontuou igual ou menor do que 9. Continuamos com as intervenções anteriores. Vamos adicionar mais aí superfícies de apoio dinâmico com pequena perda de ar, se possível. E também realizar um manejo da dor neste paciente. É a equipe de enfermagem que vai ser responsável por realizar a mudança de decúbito. Quando realizamos a mudança de decúbito, devemos observar o posicionamento adequado deste paciente no leito. Não é simplesmente virar o paciente e deixar ele lá. O paciente, o tônus muscular dele vai estar comprometido. Nós precisamos apoiar para que ele não caia, não se vire, não fique totalmente estirado ao leito. Então, vamos cuidar. Temos um olhar com vista na promoção do conforto e vai se adequar às necessidades terapêuticas. Voltando, que a gente sempre fala em toda aula. É a condição deste paciente, a condição que ele vai apresentar no momento, que vai nos direcionar às nossas intervenções que vão ser necessárias para serem realizadas. É o cuidado que tem como base a necessidade de cada paciente, é um plano ali individual, ok? A imobilidade ou a mobilidade reduzida
Quando o paciente ele fica um extenso intervalo de tempo na mesma posição, ele vai ter um peso maior nas proeminências ósseas. Quais são as principais proeminências ósseas? Aqui nós temos a protuberância occipital na cabeça, no ombro, nos cotovelos, proeminências ósseas, no quadril. É muito comum a lesão por pressão na lombar, nos joelhos e tornozelos, tá? De acordo com o decúbito que esse paciente se encontra, os pontos de pressão vão mudar também. Por isso que quando a gente muda ele de decúbito, aquele ponto de pressão que estava sendo pressionado vai descomprimir e vai ser utilizado um novo ponto de pressão. Ele diminuindo, revezando as áreas que estão sendo comprimidas. Assim, nós diminuímos a possibilidade de desenvolver uma LPP. Então, quando este paciente se fica ali no mesmo posicionamento todos os dias, mais do que o tempo necessário, o paciente, ninguém foi lá movimentar ele. Então, o peso que está na proeminência óssea vai causar uma obstrução capilar. Obstrução capilar, os capilares estão sendo pressionados. Quando o capilar ele é pressionado, há uma redução do fornecimento ali de sangue, de células sanguíneas, de oxigênio, que vai causar uma isquemia deste tecido. Esta isquemia vai ser um fator de risco que vai predispor ao aparecimento das lesões por pressão. Então, a mobilização do paciente, ela não é realizada de qualquer maneira. Ela tem que levar em conta a situação geral do paciente, tem que ser utilizada de forma criteriosa e ela vai ser avaliada pela equipe. E determinadas situações que o paciente ele tem maior instabilidade, vamos ter uma maior cautela ao realizar essas manobras. Quando o paciente está com o nível de consciência rebaixado, quando ele tem uma instabilidade hemodinâmica, assim como paciente que tem uma perca significativa da força muscular e uma descompensação respiratória. Descompensação respiratória, tá? Alguns decúbitos, eles podem pressionar mais, diminuindo a expansibilidade torácica, pode ali agudizar a descompensação respiratória ou até mesmo causar uma nova. A técnica do posicionamento vai descomprimir e evitar sobrecargas em só uma superfície corporal, em só um local. Na maioria dos casos, ok? Maioria dos casos, não todos os casos, vamos utilizar o intervalo de tempo a cada 2 horas para realizar esta mudança de decúbito, tá? O que vai ser mais utilizado? Decúbito dorsal, decúbito lateral esquerdo e direito, depois volta para o decúbito dorsal e assim vai revezando. Então, movimentando este paciente, de preferência realizar por 2 pessoas, de acordo com o tamanho do paciente, de acordo com o tamanho do profissional também, que vai estar realizando esta mudança do decúbito. Ao realizar este movimento, não vamos evitar, aliás, vamos evitar arrastar este paciente no leito. Vamos levantar, sempre fazer 1, 2, 3 e vai junto, tá? Conversa com o companheiro que você está realizando. Também vamos ter aquele olhar de águia, um olhar de águia para os objetos que possam estar em atrito com a pele do paciente. Evitar deixar objetos do lado, ali no colchão do paciente. Às vezes fica uma tampinha de medicamento, uma tampinha de agulha. Ali ela vai estar causando uma pressão na pele do paciente. Se ficar por muito tempo, pode ocorrer uma lesão. Então, vamos sempre observar.
O lençol da cama tem que estar sempre bem esticadinho, sem dobras e seco, tá bom? A cabeceira, ela vai estar com a inclinação no máximo de 30 graus, tá? Paciente entubado, principalmente, no máximo de 30 graus. Vamos evitar deixar esse paciente com o tórax muito elevado. O decúbito lateral, ele não vai ser total. O paciente ele não vai ficar totalmente por cima só de um lado, ali direito ou esquerdo. Ele vai ficar levemente, tá? Levemente lateralizado. Então, não vamos utilizar 90 graus, mas sim de 30 a 40 graus. E no posicionamento, quando a gente estiver ajeitando este paciente ali no final, depois de ter colocado ele no decúbito, vamos buscar um alinhamento das partes do corpo, o paciente, na medida do possível, está ali reto no decúbito, com a distribuição homogênea do peso e fletir levemente as articulações, principalmente o cotovelo e os joelhos, para que promova ali um relaxamento. De preferência, nós podemos utilizar coxins, lençóis dobrados ou até mesmo travesseiros maiores para ajudar a manter esse posicionamento. Imagina, como que esse paciente vai conseguir segurar em 30 ou 40 graus lateralizado? Não tem como, esse paciente ele está com tônus parcialmente reduzido ou totalmente reduzido do tônus muscular. Então, ele não vai conseguir segurar igual uma pessoa que ela está consciente, segurar em 90 graus. A gente vai colocar ali colchão, os travesseiros, coxins, lençol, para poder segurar este paciente no local que a gente deixou, tá bom? No posicionamento que nós ajeitamos ele lá. Muito importante, sempre depois de realizar algum procedimento, manter as laterais, as grades da cama, tá, elevadas, principalmente em paciente que ele está com nível de consciência rebaixado, ou paciente que está desorientado. Sempre que você vai lá, realiza um procedimento, eleva novamente as grades da cama, viu que um colega, um profissional deixou abaixado, vai lá e eleva também, porque pode ocorrer um movimento involuntário desse paciente e ele cair da cama, cair do leito. Então, nós temos que evitar, porque essa queda pode trazer uma série de riscos, uma série de sequelas, de problemas para esse quadro clínico. Vamos posicionar adequadamente e manter este paciente firme no local, utilizando essas ferramentas, como os coxins de travesseiro e as grades da cama, sempre elevadas. Então, alunos, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham acompanhado nosso conteúdo, tenham feito um bom proveito. Não esqueçam de reler o seu material didático com frequência, comparar as nossas aulas com o material didático para que vocês possam absorver melhor o nosso conteúdo. Então, até a próxima aula.